Sejam bem-vindos ao primeiro Prof. Convida, esse programa criado pela USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para trazer interatividade, comunicação e informação referente a todos os cursos da pós-graduação da universidade, né? E hoje, para começar, para inaugurar esse programa, eu estou aqui com o meu grande amigo, Paulo Monteiro. O Paulo, que é formado em filosofia, ele é mestre em comunicação e educação, né? Trabalha como coach, consultor, palestrante, professor e recentemente, em abril, lançou o livro A Reinvenção da Empresa. Paulo, muito obrigado, é uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Paulo, para a gente já começar esse bate-papo, eu, fazendo a leitura do livro, fiquei muito provocativo essa história de a reinvenção da empresa, né? Ainda mais no cenário atual, bastante acelerado, tecnológico. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Bom, primeiro a ideia do livro vem de um encontro entre comigo e o meu colega Vanderlei Passarella, que ele foi presidente de empresa, hoje ele é membro de alguns conselhos, ele é professor, consultor também, e nós compartilhamos uma inquietação de que as organizações elas oferecem muitos manuais, muitos instrumentos, muitas metodologias, mas se discute pouco o que é uma organização, o que está por trás de uma organização, né? A quem ela serve, né? Quais são os seus propósitos, qual é a sua essência, né? No âmbito maior. Então, a ideia de escrever um livro com esse título, sem dúvida, muito provocador e eu diria até pode parecer meio presunçoso no sentido de a reinvenção da empresa. Nós não queremos oferecer o caminho mágico da reinvenção da empresa. Nós queremos trazer as grandes perguntas, as grandes provocações que permitam as pessoas refletirem sobre o que é isso que é uma empresa que ainda é humana e queremos que continue sendo humana. Com certeza. E aí traz um pouco mais de consciência para essa organização, para essa população que habita esse cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das nossas inquietações é que a gente está em pleno século XXI, onde se fala, hoje em dia, é quase monotemático você ouvir falar sobre tecnologia, né? Não tem volta. Nós somos seres tecnológicos, a tecnologia chegou para ficar. Ninguém tem dúvida disso. O que nos inquieta é que existe quase um monopólio temático dessa questão tecnológica, com pouca discussão sobre o humanismo nas empresas. Ou seja, o ser humano é o criador da tecnologia. Ele está por trás da tecnologia. Foi ele que inventou a tecnologia. Então, para que queremos a tecnologia? Para que queremos? Qual é o fim de você fazer organizações cada vez mais modernizadas do ponto de vista tecnológico? E essa é uma das nossas inquietações, né? O que queremos com a empresa? O que queremos construir com a empresa? Da onde viemos como seres humanos? Para onde vamos como seres humanos? Então, esse é o tipo de discussão que a gente quis trazer e provocar no livro. Traz um cenário mais voltado para esse capital humano, né? Que percebe melhor esse capital humano dentro das empresas, né? Com certeza. Por isso a provocação, né? Tirar essa questão de somente o capital financeiro, somente o capital tecnológico e trazer mais humanidade para essa organização em prol do resultado, né? Nunca largando o resultado financeiro. Sem dúvida, sem dúvida. A empresa existe, o fim último da empresa é ela gerar um lucro contribuindo para a sociedade. Eu diria que são os dois eixos do fim e do propósito de uma empresa. O peso muito maior tem sido para o lucro pelo lucro. Tá. E aí temos tido aí um desequilíbrio entre busca do lucro e impacto muitas vezes negativo na sociedade, ou com corrupção, ou com problemas de meio ambiente, né? Então, não é você abstrair ou deixar de falar do lucro, mas a questão é como é que você une o lucro e harmoniza o lucro com esse aspecto do humanismo, né? Da contribuição humana para a sociedade. Muito bom.
Eu estava folheando o livro e aí vi que vocês dividiram em duas grandes partes, né? Inspiração e transpiração. Me conta um pouquinho como foi essa divisão. Não, isso é muito legal, porque ambos somos, os dois autores somos muito inquietos do ponto de vista intelectual, somos muito curiosos em termos disso. Então a gente começou a conversar, na verdade esse livro foi concebido num café, né, lá no Rio de Janeiro. A gente ia marcando encontros no café e íamos avançando na nossa discussão. Na verdade, foi um livro que surgiu de um diálogo meio socrático, né? E como era muito rica a discussão e como ambos temos um conhecimento razoável, eu diria, de filosofia, cosmologia, etc., a gente pensou em fazer uma parte que seria uma parte mais reflexiva, que a gente chamou de inspiração, que busca o pensamento crítico, ou seja, busca aí nesse iceberg do pensamento quais são as causas, da onde o ser humano vem, qual é a natureza do trabalho, a questão da transdisciplinaridade, a natureza do dinheiro. E aí a gente, como somos profissionais de empresas, servimos a empresas e viemos de empresas, a gente pensou a necessidade de fazer uma segunda parte de aplicação. Como essas reflexões mais profundas se traduzem em elementos concretos do mundo empresarial. E aí entra, meu caro Fernando, aí entra estrutura, cultura organizacional, liderança, estratégia, governança. Então o livro realmente ele tem dois grandes blocos, um bloco inspiracional, mais profundo, e um bloco mais prático de aplicação. E aí, se me permite, é uma opinião, óbvio, né? É uma visão subjetiva, mas eu também, como leitor de livros organizacionais no Brasil, eu sinto falta de livros que trazem um pensamento mais crítico, mais profundo sobre as empresas, né? Tem muita quantidade de livros instrumentais, de manual, como fazer tal coisa, importantíssimos, né? Mas a gente precisa equilibrar esse volume de livros mais pragmáticos com livros mais provocadores e mais críticos e mais reflexivos. Muito bom. O mundo está cada vez mais pragmático, né? O convite à população, não só no cenário organizacional, é para que você faça, né? Para que você desenvolva, mas diretamente no fazer. Como a formação em filosofia agrega no seu bate-papo em sala de aula, na consultoria, na palestra e principalmente no livro, né, no desenvolvimento desse livro? Muito, muito legal, muito interessante a tua pergunta. Eu me formei primeiro em comunicação e aí depois eu acabei migrando para esse mundo da educação e eu fui estudar filosofia já aí com uns 30 anos mais ou menos, estudei 2 anos de filosofia fora do país e sem nenhum exagero, Fernando, mudou minha vida. Eu acho que a minha maneira de pensar, quando você começa a estudar os clássicos, Platão, Aristóteles, tudo tem um porquê, tudo tem um... você começa a entender que uma aparente realidade, ela tem um iceberg embaixo, ela tem uma riqueza, uma densidade de motivos que você precisa cavar, que você precisa garimpar. E a filosofia te traz isso, né? Os grandes filósofos, eles não se contentavam com respostas fáceis. Eles iam para as perguntas. Então, o que eu busco fazer na minha profissão como consultor, como professor, como coach? Fazer perguntas. Né? Então, eu, às vezes, em sala de aula, no MBA, eu faço uma pergunta um pouquinho mais complexa, que exige mais musculatura de pensamento, e é engraçado porque alguns alunos ficam mudos, né? Eles ficam... não é porque não pensam, é porque não estão acostumados a fazer um pensamento mais profundo, mais crítico. Por quê? Porque a vida nossa papum, você me pergunta, eu te respondo, né? Porque eu já sei qual é o manual, eu vou lá no manual e te respondo. Então, essa é a forma que eu busco levar a filosofia para o meu trabalho. E foi exatamente o que a gente buscou no livro. Uhum. O primeiro capítulo é um capítulo que traz uma reflexão filosófica. Sim. Vai desde os gregos, aí passa por filósofos modernos para discutir o ser humano, que deveria ser a base de uma empresa. Sim. Então vamos discutir sobre o ser humano para entender o que é a empresa. De novo a crítica. Muitos escritos e reflexões empresariais já começam falando da empresa, como se fosse uma realidade dada. Assim, a empresa é isso. É isso?
ela não poderia ser diferente, né? Então, a filosofia, ao meu ver, ela é o veículo de um pensamento mais crítico, mais profundo e portanto, mais rico. Nessa linha de ir na contramão e escrever um livro que traz toda essa reflexão, qual que é o feedback que você tem tido desse livro que foi lançado em abril desse ano, né? Já está sendo vendido em todas as livrarias, principais livrarias do Brasil. Como foi esse desafio e como você tem recebido? E de quem, né? Quem tem te dado esse feedback? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu estreiei como autor, quando você escreve um livro, quando ele nasce, você cai num limbo inicialmente, né? Porque você pede o feedback para as pessoas e, claro, muitas entram na fila, né? Você sabe como é que é isso. Entra na fila ali para ler. Então, elas não te dão um feedback imediato, é normal. Mas aí você fica... Existe uma ansiedade. Você fica, cara, eu quero ouvir. Então, agora os feedbacks surgem, né? E o mais interessante que eu tenho ouvido é o seguinte, pessoas que eu respeito muito intelectualmente, executivos, diretores, inclusive CEOs, presidentes, mas independentemente de cargo, pessoas que eu respeito pela sua visão de mundo, elas têm valorizado no livro exatamente esse aspecto que eu acabei de te falar da profundeza, da profundidade, da capacidade de trazer as perguntas, de mergulhar nas profundezas das questões. Até um grande amigo meu, que foi um executivo de uma empresa grande, ele falou assim, vocês foram corajosos de escrever um livro assim, porque ele não traz um apelo comercial no sentido de fast food. Tá. Ele não é um livro fast food. Tá. Né? Leia na ponte aérea e você vai ter todas as suas respostas. Não, ao contrário. Né? Leia em algumas horas ou alguns dias e você vai ter grandes questionamentos. Legal, é para ser digerido, né? Levado para o dia a dia, né? Eu costumo dizer que ele com um bom vinho é uma boa combinação. E tem que ser Malbec, né? Pode ser Malbec, pode ser um bom espanhol, né, do velho mundo também, mas a filosofia começou também com vinho, né, meu caro Fernando? Dionísio e tudo mais, né? Então, porque aí você vai degustando, você vai entrando nessa dialética. Eu acho que é um livro dialético, ele traz essa dialética socrática, né? Muito bom, muito bom. Esse bate-papo tem bastante pano para manga, né? Mas a gente vai continuar ele em março, numa palestra, num fórum que a gente vai fazer. A gente ainda está nos finais de desenvolvimento da palestra, que a gente vai ter como tema um grande fórum de debate, discussão, né, para a gente trazer o tema do livro. Nesse dia, a gente vai contar com a editora Évora, que vai estar comercializando o livro, e o Paulo vai estar aqui dando autógrafo, mas também contando os pormenores do livro, né? O porquê que essa empresa precisa ser reinventada, né? Qual que é o motivo disso? Será que precisa ser reinventada mesmo? Para que cenário a gente precisa dar foco? Então, para você que até lá gostaria de ler para trazer suas indagações, a gente está colocando aqui o link do site do livro, né, para que você possa consultar todas as lojas físicas ou até mesmo pela própria internet, já consumir isso, digerir isso com vinho ou não, mas para que gere essa reflexão para vocês e trazerem nessa palestra que vai ser em São Paulo e que a tendência é a gente girar o Brasil com ela, né? Essa é a ideia, é o que esperamos. Muito bom. A gente vai contar com participantes também para a gente discutir, participantes de cargos executivos, né? E para que a gente tenha essa visão, né? Porque esse livro ele fala para todos os cenários, né? Fala para todos os níveis hierárquicos dentro de uma organização, né? Então é importante a gente poder fazer esse debate e discussão com todos. Então, aguardem, logo logo a gente vai estar com as informações no site, nas redes sociais, para que vocês possam ir acompanhando e se inscreverem nesse evento, que é um evento que tende a reinventar a empresa mesmo, né, na prática.
É isso aí, gostaria de te agradecer imensamente por fazer parte dessa inauguração desse programa. Para mim é uma honra, eu como seu ex-aluno, né? Então agradeço muito pela sua participação, Paulo. Ao contrário, eu que agradeço o convite. Eu realmente espero que o maior número de pessoas pode estar presente, né? De todos, desde alunos a executivos, todo mundo que se interessa pelo tema da empresa, para a gente gerar um fórum, realmente, um debate, uma discussão em tempo real, que é o que a gente quer gerar nesse evento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, e espero voltar mais vezes para esse tipo de conversas. Com certeza, o convite, você sabe, já está feito há muito tempo. Pessoal, muito obrigado, esse foi o primeiro Prof. Convida, muito obrigado por ter participado, né? E a gente vai tocando aí, até mais.